Pedro, tu me amas, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas. E aí Pedro se entristeceu e falou, Senhor, tu sabes todas as coisas. E aí o Senhor falou para ele, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Olá, seja bem-vindo. Aqui nós estudamos a Bíblia. Estamos agora estudando a primeira carta de Pedro, que apacentando as ovelhas do Senhor, compartilhou tanto conteúdo que chega aos nossos dias e apacenta os nossos corações. Deus amado, obrigado por esse apacentar. Obrigado, Senhor, por cada pastor de ovelhas que existiu e que existe hoje, por cada mulher e homem sinceros de coração diante de Deus que estão nos ajudando nessa caminhada. Ilumina os caminhos deles, Senhor, e ilumina os nossos caminhos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, seguindo 1 Pedro capítulo 4, agora a partir do verso 8. Pedro está trazendo aqui diversos mandamentos, diversas ordenanças práticas para a igreja. E eu, no último vídeo, fechei falando sobre a importância da oração. Se você perdeu, depois de acabar esse vídeo, você volta e acompanha ali o vídeo anterior. Sobretudo, olha, falou várias coisas. Agora ele vai falar mais importante. Aqui é até interessante porque tem um paralelo com a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós já estudamos aqui no canal, tem a playlist completinha dela, onde Paulo fala várias coisas e aí ele mostra no capítulo 13 um caminho sobremodo mais excelente. Isso todos os apóstolos e todos os cristãos têm que concordar. O mais importante é o amor. Então, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros. Amem-se com honestidade, com transparência, com clareza. Amem-se de maneira não fingida, isso que é o sinceramente. Porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Talvez sua tradução traga assim, o amor cobre uma multidão de pecados. Quero só fazer uma diferença aqui em língua portuguesa com a ideia de encobrir pecados, tá? Quando a gente fala encobrir, ou acobertar, é esconder para que não seja descoberto e para que não seja punido e para que não seja tratado. Não é isso que o texto diz. Quando o texto fala, uma tradução fala cobrir pecados, é aquela ideia que a gente tem desde o Antigo Testamento, que o sangue sacrificial cobre o pecador e cobre os pecados e aí leva ele diante de Deus como justificado. Assim como o sangue de Cristo cobre a gente e aí isso nos justifica diante de Deus. Então o amor que nós exercemos pelo próximo cobre esse pecado. Ou seja, perdoa esse pecado. Não é que esconde ele, não. Traz à luz e perdoa. Perdoa até uma multidão, muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. A hospitalidade oriental e a antiga, ela, graças a Deus, tem sido retomada por muitas pessoas. São pessoas que recebem outros em suas casas, às vezes para uma refeição, às vezes para um dia, às vezes para pernoite, às vezes para vários dias, sem reclamação, né, com alegria no coração. E a hospitalidade ela é muito difícil. Por quê? Porque nós somos diferentes. Cada um de nós em sua casa tem costumes, tem hábitos. Quer ver interessante? Qualquer casal recém-casado vai lidar com conflitos. Às vezes o conflito é até engraçado, né? Um olha para o outro e fala, puxa, é assim que você faz? Coisas simples, como a disposição de louças na cozinha, ou como arrumar a cama, ou até como é que ficam no banheiro a escova de dente, o creme dental. Enfim, coisas diversas, nós somos diferentes. Então, exercer a hospitalidade necessariamente nos traz um desconforto. Mas olha que interessante, a gente traz para a gente voluntariamente um desconforto para com isso promover um conforto para o irmão. E a hospitalidade é exercida em diversos critérios, em diversos contextos diferentes. Um pregador viajante que precisa de um lugar, às vezes um irmão em Cristo que precisa de uma família para acolhê-lo. Me recordo de um pastor que disse algo muito interessante, que ele e a esposa, eles lutavam para que a casa deles fosse sempre uma casa de referência, um abrigo seguro para jovens, e não necessariamente jovens cristãos. Eles queriam que os jovens daquela comunidade, daquela vizinhança, os colegas dos filhos, soubessem que ali eles encontrariam um abrigo. Isso significava muitas vezes exercer hospitalidade para uma refeição, às vezes para um domingo inteiro, um jovem com problemas na família ou com problemas pessoais que não conseguia se abrir com os pais, precisava de ajuda, olhava assim, naquela casa lá tem uma família legal. E às vezes você chegava num domingo de manhã, tomava um café da manhã, era acolhido, era convidado para o almoço, era convidado para a janta.
avisava os pais onde estava, e aí a família disse, tá na casa daquele casal legal lá, que tem uns filhos, gente boa, deixa ele por lá, tá bem guardado. E exerciam hospitalidade com jovens para poder conduzi-los a Cristo, para poder ajudá-los. Olha que perspectiva interessante da hospitalidade. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros. Aqui é um ponto muito importante do congregar. Outro dia eu falei alguma coisa sobre a congregação em que eu estou, e alguém confundiu, achou que eu era de uma religião chamada congregação. Gente, congregação quer dizer um agrupamento de pessoas, o que a gente chama normalmente de igreja, tá? É isso. A igreja do Senhor é aquela grande igreja que é uma só, e aí a gente tem ali as congregações. Imagina então a igreja do Senhor numa cidade, vamos pegar São Paulo, né, uma grande São Paulo, é um bocado de lugar. Em cada lugar que se reúne uma porçãozinha do povo de Deus é uma congregação. Eu não estava falando que o nome da minha religião era congregação, tá? Só para esclarecer isso aqui. Aí falhou um pouquinho o português da pessoa, né? Mas vamos lá. Aqui, esse texto, eu conecto muito com essa coisa de congregar, de ser igreja. Outro dia uma pessoa me falou uma coisa assim, ela disse, olha, eu estou gostando muito de aprender pela internet, e eu até prefiro isso do que a igreja. E eu falei, olha, eu peço a Deus e eu espero pelo dia em que você vai encontrar uma comunidade onde você vai poder abençoar essas pessoas com todas aquelas coisas boas que Deus colocou em você. E vai poder ser abençoado pelas coisas boas que Deus colocou nos outros e não em você. O congregar tem isso, tá, gente? A gente não pode transformar a igreja em auditório. Eu sei que tem sido transformado. Essas mega igrejas, especialmente esses movimentos neopentecostais, não existe conexão entre as pessoas. As pessoas vão lá para assistir um espetáculo e para receber alguma coisa. Normalmente para dar dinheiro e receber alguma coisa. Não existe mais a ideia de comunidade. Unidade comum, unidade, congregação. Não, é tudo focado lá no superapóstolo, né? No superastro daquele momento lá. Isso não é o modelo bíblico. O modelo bíblico é a gente conhecer as pessoas, é interagir com elas. É a gente poder se ajudar mutuamente, a gente poder se abençoar mutuamente. E aí, então, ele falou, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. É a multiforme graça de Deus. Porque cada um de nós recebeu coisas diferentes. Deus é tão maravilhoso que ele não deu tudo para uma pessoa só. E ele também não deu tudo para todos. Ele deu um bocado para cada um. E aí nós temos que trocar. Tá? Eu vou aqui fazer uma figura de linguagem, talvez você conheça essa prática, para tentar fazer um paralelo com a igreja. Você já foi naquelas festas, a gente chamava na minha época de festa americana. Cada um levava um prato. Um prato só. Uma comida. E aí lá, a gente botava tudo numa mesa, e normalmente a pessoa da casa fornecia os pratos e talheres, e a gente se servia. Então, vamos dizer que eu levava um frango assado. E aí o outro levava um arroz à grega. E aí o outro levava uma salada. E o outro levava uma carne. E o outro levava um empadão. Cada um de nós comia de tudo. Porque cada um levou um prato, algo diferente. A vida tem muito disso. Né? Deus ele não deu tudo para um só, também não deu tudo para todos. É como se cada um de nós chegasse na comunidade cristã e aí, assim, um tem palavra. O outro tem costume, prática da oração. O outro sabe cantar. O outro sabe confortar. O outro sabe ouvir. E aí a gente se junta e se ajuda. Então, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, ó, interessante, hein? Se alguém fala, qualquer pessoa que dentro do âmbito das suas relações, da sua comunidade, é uma pessoa que exerce ministério falando. Às vezes é o pastor, às vezes é um professor, como é o meu caso aqui. Às vezes é alguém que é bom em confortar os outros, em consolar, em incentivar os outros. Está usando a fala como parte do seu ministério? Então, faça isso como quem está transmitindo a palavra de Deus. Às vezes você não está necessariamente falando da Bíblia, como eu estou aqui. Às vezes você está lá num grupo de pessoas e está lá ajudando, incentivando de alguma maneira, exortando, né? Está exercendo a voz, a palavra, então faz isso como se o que você estivesse falando fosse a Bíblia. Então você se prepara para isso, você tem reverência a Deus nesse momento, você se preocupa de estar transmitindo adequadamente o que você quer falar, e aí você fala com amor, você fala com coração, porque você está exercendo dentro da comunidade cristã a fala. Se alguém serve, faça-o
de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam glória e o poder para todos sempre. Amém. Quando ele fala aqui o serve, se alguém serve, ele está aqui fazendo claro, um paralelo com o se alguém fala, né? Então tem aquele que faz o serviço santo pela fala e tem todos os outros serviços. Hoje em dia a gente tem muito comum nas igrejas os músicos, a gente tem a pessoa que limpa a igreja, a pessoa que leva a cesta básica para o necessitado, a pessoa que evangeliza na rua, né? Enfim, são várias formas de servir que tem. Então aquilo engloba tudo, né? Se você vai servir, então faz isso com a força que Deus provê. Não se preocupe você em fazer isso com a própria força, tá? Isso foi uma coisa interessante que Jesus falou para Pedro e para os outros. Isso sempre teve estabelecido na história da igreja. Existe uma força em nós que não é nossa. Ela provém de Deus. E é por isso que a igreja avança. E a igreja avança com cacos de vaso quebrado. A igreja avança com gente comum. Quando você vai olhar de perto a história, olha aqui quem foi Pedro, volta nos evangelhos para ver, né? Gente, um pescador que deu cada mancada com Jesus Cristo, negou Jesus. E foi com um homem assim que Jesus construiu sua igreja. Jesus avança com a sua igreja, não é com os maravilhosos, os poderosos do mundo, é com gente igual a gente. Então a força vem dele. De forma que em todas as coisas, Deus seja glorificado. Então tudo é para glorificar Deus. E ele fala mediante Jesus Cristo, porque é Jesus que nos levou a Deus e que trouxe o entendimento de Deus a nós. Não esqueça, tá? A plena revelação de Deus é Jesus Cristo. Um amigo falou um tempo atrás que ele tem algumas dificuldades com religião, mas ele falou, de Jesus eu gosto. Então, beleza, ele gosta de Deus. Porque a plena revelação de Deus é Jesus Cristo. No Antigo Testamento as revelações são parciais. Nós não vemos e não entendemos corretamente olhando para o Antigo Testamento, porque não está tudo revelado, né? A revelação ela vem sendo progressiva. Quando chegou em Jesus, ele falou, teve até um apóstolo que falou, Senhor, mostra-nos o Pai. Ele falou, Felipe, você não está me vendo? Eu estou esse tempo todo com vocês. Você não entendeu que eu e o Pai somos um? Então, mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. E amém. Então, quando ele fala em Jesus, ele faz aqui uma exaltação, né? Aquele momento, ele está escrevendo, botou Jesus, ele fala, Jesus a quem seja a glória e o poder para todo sempre. E amém. Amém quer dizer é verdade, quer dizer assim seja. É uma palavra hebraica, tá? Mas que entrou para o grego também, entrou para o português. Aliás, é curioso, né? A gente tem algumas palavras que elas permeiam tudo quanto é idioma. Tem até um conto, é só uma historinha, tá? Isso não aconteceu, é só para exemplificar como algumas palavras são universais, né? Diz a lenda que no tempo das navegações, né, 2 migrantes de países diferentes, de idiomas diferentes, estavam no mesmo navio, vindo do velho mundo para o novo mundo. E aí um estava caminhando pelo navio e viu o outro sentado com o que ele identificou como uma Bíblia aberta. Ele deu uma olhadinha e viu que as letras eram em outros caracteres que ele não entendia. Ele queria se comunicar com o irmão e não tinha como, idiomas diferentes. Ele olhou para o irmão e falou assim, aleluia! E o que estava com a Bíblia respondeu, amém! E assim ali eles tiveram seu breve momento de comunicação, porque algumas palavras permeiam todos os idiomas, né? Aleluia vem do hebraico, quer dizer louvado seja Deus, amém quer dizer é verdade, quer dizer assim seja. Então, Jesus Cristo é quem sejam glória e o poder para todos sempre. Amados, aqui é interessante, aqui vem uma porção da carta que ela é forte, ela é forte. Não se surpreendam, olha que você, viu? Você está passando sofrimento? Não fique surpreso. Não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Você está passando por aperto? Não ache que isso é esquisito. Isso é a regra. Isso é a regra. Não é algo estranho. Não fique surpreso. Se você está numa boa hoje, prepare o seu coração. Vai chegar o dia do aperto. Aí você não vai estar surpreso, porque você está aqui calçado na palavra de Deus, você sabe, é coisa da vida cristã, o fogo que surge para provar a gente. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo. Você está sofrendo, e você está sofrendo por fazer o bem, você está sofrendo porque você é cristão, alegre-se. Você está fazendo parte da família cristã e está tomando parte nos sofrimentos de Cristo também.
para que também, quando a glória de Cristo for revelada, você está sofrendo junto com a igreja, com os irmãos de todas as eras e tomando parte no sofrimento de Cristo. Olha que interessante. Quando a glória de Cristo for revelada, você que está sofrendo também vai exultar com grande alegria. Vai ser alegria para Cristo? Para você também. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, é por causa disso que lhe maltratam, que lhe insultam hoje? Felizes são vocês, viu? Se a razão de alguém insultar você é porque você é de Cristo, fique feliz. Porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre você. Isso aqui é o seguinte, o incrédulo, o pagão, o mundano, ele olha para você e sobre você está o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus faz você, não é faz você ser chato, ficar lá esfregando versículo na cara dos outros, não. Faz você ser íntegro, ser mulher de Deus, ser homem de Deus. E aí vem o pagão e xinga você. Fique feliz. Porque ele está xingando você, sabe por quê? Não é porque você é chato, não é porque você é desagradável, não é porque você é uma mala sem alça. É porque você está vivendo a vida íntegra dada a você pelo Espírito Santo. Se vocês são insultados por causa de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete nos assuntos alheios. Então aqui também tem um porém, tá? Não adianta a pessoa lá tá sofrendo, tá na cadeia, porque matou alguém, porque roubou alguém, tá? Ou tá sofrendo, sei lá, porque é metido. Olha que interessante, sabe que intromissão aqui? Olha que interessante. Pedro coloca essa gente chata que se mete na vida dos outros, que quer dizer para todo mundo o que os outros têm que fazer, ele bota junto aqui com quem? Com assassino, ladrão e criminoso. Não somos nós que estamos dizendo isso, é Pedro, tá? Portanto, aqui, palavra de Deus, é o Senhor que está dizendo. Gente, que coisa feia, tá? Eu não tenho paciência para a pessoa que vai dizer, você tem que fazer. Não, não tenho não, filho. Não vem me dizer que eu tenho que fazer. Não se intrometa na minha vida. Quer me aconselhar, quer me ajudar? Eu estou ouvindo, tá? Mas não vem se intrometer na minha vida, não. Então você, irmão, não se intrometa na vida alheia. Seja irmão, ajude, dê conselho, mas não tente viver a vida dos outros, tá? Então, se é para sofrer, que seja por ser cristão, não por ser coisa ruim aqui não, tá? Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Interessante é que aqui a palavra cristão apareceu, tá? Se você olha no Novo Testamento, a gente vai lá para Atos dos Apóstolos, nós vamos chegar num capítulo lá na igreja de Antioquia. O que está escrito lá? E pela primeira vez os discípulos foram chamados cristãos. Você sabia que no primeiro século a palavra cristão ela era um xingamento? Então chamar alguém de cristão não é como hoje. Um seguidor de Cristo. Não, era um xingamento. Era uma forma de os pagãos da cultura greco-romana insultarem os outros. Cristão! E aí Pedro fala assim, você está sofrendo. É por ser cristão? Não tem vergonha não. Mas você não se envergonha, glorifique a Deus por meio desse nome, o nome de Cristo. Está sendo usado como xingamento, curioso, né? Que nós estamos aqui 2000 anos depois, e é até difícil imaginar cristão como sendo um xingamento. Sabe por quê? Porque as pessoas que leram essa carta aqui cumpriram o que Pedro falou. Era assim, cheio de orgulho. Cristão sim, servo de Cristo, louvado seja Deus. E aí o termo virou outra coisa, virou o que é hoje, né? Seguidor de Cristo. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. Desde o Antigo Testamento, quando Deus começa o julgamento, ele começa por onde? Ele começa por dentro. Ele começa pelos seus, pelos chegados. Então ele falou, chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. Então, o que é a casa de Deus na Bíblia? É o corpo de Cristo. São os cristãos reunidos com Cristo. Isso é a casa de Deus. Não é um prédio, não é um lugar, tá? Se começa o julgamento pela casa de Deus, e se começa primeiro conosco, com a gente que está perto de Deus, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Não é coisa boa que os espera, não. Tá? Então, sempre tem que ter em mente. Haverá julgamento, sim. E se é ao justo difícil de ser salvo, o que será do ímpio e pecador? Ele está citando aqui Provérbios 11, tá? No Antigo Testamento. Ele fala assim, é difícil ao justo ser salvo. Como assim é difícil? Bom, nós somos salvos por causa do ato de Cristo. Ele comprou a nossa salvação na cruz. Não é a gente que se salva. Por que então que ele fala que é difícil? Porque foi isso que Jesus disse para ele. Ele falou, o caminho que conduz à salvação é um caminho difícil. A porta é estreita. Lutem para atravessar essa porta. Então a gente é salvo por graça, sim, mas a caminhada da salvação ela é difícil. E muita gente abandona. Lembra quando Jesus falou do semeador, né? As sementes vão caindo pelo caminho, o passarinho come uma, a outra o arbusto
vai lá e sufoca, a outra tem pouca raiz, vem o sol, mas tem aquela que dá muito, muito resultado, né? 30, 60, 100 por um. Pois é, muita gente recebe a salvação e depois abandona, porque o caminho é difícil. E se é difícil para o justo, quanto mais para o ímpio e pecador, para aquele que nem quer o caminho de Cristo. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida a seu fiel Criador e praticar o bem. Se você está sofrendo na vida e você identifica que o seu sofrimento é originado no seu amor a Deus, na sua prática de andar com Deus, então confie sua vida a seu Criador, que Ele é fiel, e pratique o bem. Mas cuidado, hein? Que o seu sofrimento não seja porque você é um intrometido na vida alheia. E eu vou exortar nisso aqui porque é muito comum hoje. É muito comum cristãos se metendo na vida alheia. E aí sofrem. Eu sofro por causa de Cristo. Não, sofre porque é chato. Sofre porque é chato. Então que o nosso sofrimento seja por quê? Por nós estarmos de acordo com a vontade de Deus. E aí então, vamos confiar no nosso Criador e vamos praticar o bem. Muito obrigado pela sua companhia. Se o material aqui lhe ajudou, passe para alguém, retransmita esse vídeo, compartilhe com algum amigo seu e volte no nosso próximo encontro para a gente ver o nosso último capítulo da primeira carta de Pedro. Porque aqui nós estudamos a Bíblia. Até lá.